guardados por el poder de Dios mediante la fe para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veéis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escuadriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Oremos, queridos, oremos. Señor, gracias por esta noche. Nos escondemos tras la cruz de Cristo en ese momento, Señor. Estamos delante de tu presencia por el camino que Cristo abrió por su muerte. Aquí está su palabra, aquí está su pueblo, somos su pueblo. Necesitamos escuchar tu palabra, Señor. Rogamos que tu Espíritu Santo abra nuestro entendimiento, quita toda barrera. Si essa barreira se llama pecado, perdónanos, Señor. Si essa barreira se llama distracción, llévanos, atráenos hacia ti, Señor. Que nuestros pensamientos, nuestra voluntad, de manera intencional, Señor, sea elevado hacia tu palabra. Señor, hemos alabado tu nombre, hemos exaltado tu nombre por las alabanzas. Ahora, Señor, rogamos que tú ministres nuestros corazones por tu palabra. Necesitamos tener consuelo, esperanza, dirección, orientación, la guía segura que solo tu palabra nos da. Señor, si en esta noche ha entrado hermanos y hermanas aquí con corazones angustiados, con su corazón angustiado, Señor, con su corazón en aprieto, en tristeza, delante del sufrimiento que está viviendo, se entre nosotros, en medio de su pueblo, o entre aquellos que están mirando ahora por internet, Señor, están sus hijos que necesitan de una palabra de consuelo, de orientación y de ánimo. Sea, Señor, bienvenido hablando con nosotros en esta noche. Ayúdanos por tu poder, en el nombre de Jesús. Te agradecemos y confiamos que tú estás entre nosotros y vas a hablar por tu palabra. No saldremos de la manera que hemos llegado, no vamos a volver a la casa de la misma manera que hemos venido. Saldremos de aquí, Señor, llenos de esperanza, de gozo, aún en tiempos de sufrimiento, aún en las angustias que estamos viviendo, porque tú eres el Señor y estás con nosotros. Tú eres el buen pastor, en el nombre de Jesús. Amén, 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 queridos. Puede sentarse, por favor. Puede sentarse. Queridos, essa primeira carta do apóstolo São Pedro é uma fonte de consuelo
para los días difíciles. Essa primeira carta que vamos estudar hoje é medicina del cielo, para los que caminham por los vales oscuros de la vida. Essa primeira carta que vamos estudar hoje é vitamina espiritual, para los que estão sofrendo injusticias e quizás estão sendo atacados por vientos de tentações ou incluso de persecução. Pedro escreve essa primeira carta a los cristianos que estão sendo perseguidos, hermanos que foram expulsados de suas casas e de suas cidades. O imperador, ou seja, o governador que aí então está, se chama Nerón, é louco, esquizofrênico, matou a sua própria madre, esse imperador louco, matou a todos seus filhos para que nadie lhe tomara seu poder, e acesso de loucura, esse homem empieza a perseguir os cristianos de maneira terrível. Em outubro del año 64, empieza uma cruel persecução contra os cristianos, donde os cristianos em la ciudad de Roma e em las ciudades aí vecinas são queimados vivos para alumbrar os jardines del imperador e de la ciudad. E estes hermanos a quem Pedro vai escrever, mesmo perdendo suas casas, seus empleos, suas tierras, sua liberdade, esse pueblo que camina com os pés em los valles, pero camina com el corazón en el cielo. Essa carta de 1 Pedro é chamada de carta del sufrimiento. A primeira carta de Pedro, não se olvide, que é chamada de carta de sofrimento. Quem foi Pedro? Pedro foi um pescador galileu, um homem que tinha uma empresa de pesca com sua família em la cidade de Betsaida, era irmão de Andrés. Esse mesmo Pedro que escreveu essa carta foi chamado para ser discípulo de Cristo, seguidor de Cristo, e depois foi chamado para ser apóstolo de Cristo. Su nombre, Simón, es el idioma arameo Cefas, pero en griego es conocido como Pedro, porque Jesús dice, ahora va a ser Pedro, o sea, un pedazo de roca. Jesús da ese nombre a él, antes llamado Cefas. Por eso que cuando usted leer en su Biblia, Simón, Pedro, Simón, Cefas, es la misma persona. Pedro foi discípulo de Cristo, foi apóstolo, e seu nome ocupa a lista del cabeça de los apóstolos. Mientras el apóstolo São Pablo vai ser enviado para predicar a los no judíos, a outras cidades, el apóstolo São Pedro se queda en la iglesia en Jerusalém. Es el pastor de la iglesia en Jerusalém, el apóstolo São Pedro. Es un líder al lado de Juan e de Santiago, os três que foram cabeças de la igreja em Jerusalém. Esta carta que hemos leído, estes versículos, oferece um maravilhoso testemunho de esperança, de ânimo, àqueles que estão sofrendo persecução, angústia, tristeza. Quizás persecuções desde afuera, ou quizás persecuções, angústias desde adentro, angústias de alma, desesperação. E é interessante que aqui no primeiro versículo, Pedro vai mostrar, em los dois primeiros versículos, Pedro vai mostrar quem são esses irmãos, para quem ele está escrevendo. Não se olvide que naquele tempo não havia WhatsApp, não havia Facebook, não havia internet, se escrevia cartas. Quem são essas pessoas para quem Pedro vai escrever? Mira que interessante que aqui, no versículo 1, Pedro se identifica, Pedro, apóstolo de Jesucristo. Já sabemos quem é Pedro. Pero Pedro aqui vai dar a lista de três classes de pessoas, três grupos de pessoas,
para quem Pedro escribe. E está no versículo 1, mira comigo. Pedro, apóstolo de Jesucristo, a los expatriados. ¿Quién son los expatriados? Hoy no se escucha mucho esa palabra, pero ponga atención. Expatriados son los refugiados. ¿Qué es eso, misionero? Son aquellas personas residentes en un país extranjero, alguien que está lejos de su hogar. No es porque quiso hacer un viaje, me voy a Estados Unidos, me voy a España por paseo, la vida allá es mejor. No. Refugiado significa que ele está viviendo em uma outra nação, não porque le gusta vivir em outra nação, sino porque de maneira obrigatória foi expulso de seu país ou estava sofrendo de tal maneira que tuvo que huir de seu país para ir a outro lugar e encontrar refúgio. Isso é um refugiado. E Pedro está dizendo a los expatriados, ou seja, a los refugiados. Então aqui estamos vendo seu aspecto social. Quem eram as pessoas? Eram os expatriados. Já não tinha mais pátria para viver. Pero há um segundo grupo, e aqui mostra seu aspecto político. Pedro dijo: a expatriados de la dispersión. Quem é este grupo de la dispersión? Aqui está falando de hermanos judíos. Ponga atenção. De hermanos judíos que antes viviam em Israel, pero foram expulsos não só de Israel, sino que foram expulsos de Roma também. Houve um imperador em Roma chamado Cláudio. Esse imperador foi um homem muito malo, porque Roma passou por um tempo de hambre, e mientras Roma, as grandes cidades de Roma, estava em hambre, o imperador Cláudio expulsou todos os judíos de la ciudad. Então Pedro está dizendo que também são aqueles que, aunque, ou seja, não estão ali, não são refugiados, pero foram dispersos por outros países. É o segundo grupo. Pero há um terceiro grupo que Pedro está escrevendo. Em outras palavras, Pedro está escrevendo a 3 grupos de hermanos que estão reunidos allá e estão recebendo a carta. O primeiro grupo são os expatriados, os refugiados. O segundo grupo são aqueles que foram dispersos por todas as partes. E o terceiro grupo são os elegidos. Versículo 2: elegidos según a presciência de Deus Padre. Quem são estes elegidos? Aqui não tem que ver com aspecto político nem social, sino que Pedro está escrevendo mostrando o aspecto espiritual, que aqueles hermanos que vão receber a carta foram elegidos por Deus, separados por Deus desde a eternidade, foram elegidos em Cristo para a salvação mediante a fé em la verdade e a santificação por el Espírito Santo. Estos são os elegidos que Jesus dijo em Juan capítulo 15 versículo 16: não me elegisteis vosotros a mim, sino que eu os elegi a vosotros. Aqui Pedro está dizendo que há grupos de hermanos que aunque não tenha pátria, aunque perdió todo, aunque perdió sus casas, aunque perdió sus empleos, aunque perdió todo lo que tenía de lo mejor, Pedro está dizendo, aunque ustedes son expatriados y dispersos, pero ustedes son elegidos por Dios, ustedes fueron escogidos por Dios, aunque venga la persecución, aunque tenga que salir de donde vive para ir a outro lugar de maneira obrigada para não morir, aunque tenha que viver em outras cidades, aunque vão a perder suas famílias, aunque vão a perder suas casas, aunque vão a perder seus negócios, delante de Deus, ustedes fueron elegidos, separados, escogidos por Deus. Estes são os hermanos a quem Pedro está escrevendo. Este é o grupo. Pedro escribe essa carta a esse grupo de hermanos. Pero ojo, mira que interessante o versículo 2. Mira comigo o versículo 2. Leia comigo, por favor. Leamos. Versículo 2. Elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu,
para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. Que lindo isso. Pedro está dizendo que a Santíssima Trinidade, Deus Padre, Deus Hijo, Deus Espírito Santo, está involucrado em nossa salvação. A salvação é obra de Deus Padre, Deus Hijo e Deus Espírito Santo. Pedro está dizendo que em la eternidade, según el conocimiento, la presencia de Deus, Deus nos eligió. Pedro está dizendo que agora somos santificados, los elegidos de Deus são santificados por el Espírito Santo. E não somente isso, aqueles que foram elegidos por Deus, que foram santificados por el Espírito Santo, agora a sangre de Jesucristo é rociada sobre eles e é purificada essas pessoas. E eu falei aqui há uma semana, em um domingo na noite, que a prueba de la salvação se chama santificação. Deus não nos chamou para a imundícia, para o pecado. A prueba de que você foi elegido por Deus é que você vai viver em santidade. Você vai odiar o pecado. Você não lhe vai gostar, aunque cometa um pecado, você vai correr a los braços de Cristo e vai dizer: Senhor, perdona-me. O pecado te vai incomodar, o pecado te vai ensuciar. Essa é a marca de los llamados de Deus. Foram llamados por el Deus Padre antes de su nacimiento, antes que eu pudiera nascer, antes que eu pudiera hacer qualquer cosa. Deus já me eligió, Deus já te eligió, Deus já te escogió para a salvação. Pero não termina aí. O Espírito Santo foi derramado sobre você. A obra santificadora do Espírito Santo está sobre você, e não termina aí, sino que a sangre de Cristo foi rociada sobre você. A salvação é obra de Deus Padre, de Deus Hijo e de Deus Espírito Santo. A salvação é obra de la Santíssima Trinidade. Que verdade preciosa que Pedro está dizendo a um grupo que foi rechazado. A um grupo de hermanos que foram expulsados de sua cidade. A um grupo de pessoas que foram tenidas, que foram consideradas basura. Os cristianos eram considerados basura nesse tempo. Nadie respeitava os cristianos, nadie amava os cristianos. Pero Pedro está dizendo delante de Deus: Deus los escogió, Jesucristo los roció com a sangre preciosa de la cruz, e o Espírito Santo los santificou. Ou seja, em outras palavras, aunque o mundo los rechace, aunque os governos les botem de suas casas, delante de Deus, ustedes são amados, são preciosos, são queridos e são guardados em santidade por Deus. E aqui eu quero dividir esse texto que hemos leído em seis partes. 6 partes. Esses 12 versículos que hemos leído, eu quero dividir em 6 pontos. O primeiro ponto que quero falar é sobre a fuente de nossa salvação. E está no versículo 3. O segundo ponto que quero falar hoje com vocês se chama a natureza de nossa salvação. Depois de fazer essa introdução, hemos visto quem foi Pedro, para quem escreveu, quem está recebendo sua carta. Agora quero dividir em 6 pontos. O segundo ponto é a natureza de nossa salvação. Está no versículo 4. O terceiro ponto que vou falar é a recompensa de la salvação. E está no versículo 5. Versículo 4 aún todavía. No versículo 5 está o quarto ponto, que vou falar sobre a seguridade de nossa salvação. A seguridade.
Y después en el versículo 6 a 9, yo quiero hablar con ustedes sobre la alegría de la salvación. Y el último punto, que está en el versículo 10 al 12, nosotros vamos a ver en esta noche, en estos minutos que tenemos, una salvación revelada en toda la Biblia. Entonces vamos a nuestro primer punto, la fuente de la salvación. Mira conmigo por favor el versículo 3. Mira conmigo por favor. Estamos en 1 Pedro capítulo 1 versículo 3. Vea conmigo por favor. Versículo 3, voy a leer. Dice así: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Pedro está mostrando aquí que la salvación, la fuente de la salvación, no viene de una iglesia, no viene de pastores, no viene de misioneros. La fuente de la salvación son las misericordias de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que usted se acuerda que cuando yo empecé a hablar de esos hermanos, yo había explicado que esos hermanos perdieron todo. Perdieron sus casas, perdieron sus bienes, perdieron su empleo, perdieron todo lo que tenía. Ponga atención, usted se da cuenta de que Pedro no empieza su carta hablando de necesidades. Pedro no empieza su carta reclamando. Usted se dio cuenta de que Pedro no empieza su carta pidiendo restitución a Dios de todo lo que los hermanos pidieron. Usted se dio cuenta de que Pedro no empieza su carta decretando y diciendo: Dios, yo decreto, yo declaro que todo lo que perdí es devuelto. Usted se dio cuenta que no hay eso aquí. Usted se dio cuenta de que Pedro no está reclamando, que Pedro no está exigiendo nada de Dios, pero había perdido todo. Eles não tinham nada. Quizás Pedro podría escribir: Señor, restituya las casas que perdemos. Antes yo escuchaba una música que yo no entendía muy bien, nem yo nem minha esposa. Pero después que empezamos a entender mejor la Biblia, escuchar esa alabanza de nuevo nos da náuseas. Hoy me apodero de todo lo que perdí, y empieza a reclamar de Dios. Antes parecía tan linda esa alabanza, pero ahora no me gusta más escucharla. Porque aquí Pedro está escribiendo a un grupo de hermanos que perdió todo. Y Pedro empieza su carta diciendo: bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia. Pero Pedro, usted não vai reclamar, usted não vai pedir restituição, usted não vai decretar, usted não vai decretar e poner aí a hacer pactos para que... não vou hacerlo. Lo que Pedro está diciendo, Pedro no está pidiendo otra cosa, sino que Pedro está reconociendo que delante de Dios no podemos exigir nada. Y cuando estamos en tiempos, ponga atención, cuando estamos en tiempos de sufrimientos, querido, cuando la angustia toca la puerta de la casa, cuando el duelo toca la puerta de su casa sin pedir permiso, cuando la enfermedad viene sobre su vida, nosotros no debemos ir a Dios con aires, con superioridad, exigiendo de Dios. No, cuando la enfermedad, el duelo, la angustia, el desempleo, los problemas tocar su puerta, usted va a se acercar a Dios para presentar sus dolores, sus luchas, sus lágrimas, y va a levantar sus ojos al cielo, va a alabar al Señor Dios de nuestra salvación. Así, solo así podemos ser fortalecidos en la tribulación, en la angustia, en la persecución.
dirección, cuando viene la angustia, cuando la tristeza toca la puerta de su corazón, cuando usted no sabe qué hacer, cuando no hay dirección, no es momento de exaltar, no es momento de se poner contra Dios. Por el contrario, doble rodillas y diga: Señor, aunque yo no entiendo, esa enfermedad me está matando, aunque yo no entiendo, estoy desempleado, las deudas están consumiendo mi familia, yo no entiendo, estoy profundamente angustiado, pero aún así, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Pedro reconoce que la fuente, la respuesta, la fuente de nuestra salvación está en Dios, en las misericordias de Dios. Aquí no hay Virgen del Amparo, aquí no hay Urcupiña, aquí no hay Alacitas, aquí no hay santos, aquí no hay San Pedro, no hay María, no hay otros, sino las misericordias de Dios. No hay otra cosa. Esa es la fuente de la salvación. Sabe que domingo en la noche, mientras el pastor Pablo estaba predicando sobre Jonás, Dios habló a mi corazón de manera poderosa mientras estaba sentado ahí adelante. Mientras el pastor Pablo predicaba aquí sobre Jonás, Dios empezó a mostrarme cómo vivir en tiempos de angustia, en tiempos de sufrimiento, cuando no entendemos cómo las cosas deben ser. Y estaba sentado y el pastor predicando aquí, Dios hablando conmigo. Yo no tendría idea de que este mensaje de hoy iba a ser el mensaje de lo que estoy viviendo. Por eso que yo tengo un tema para ese mensaje. Yo tengo un tema, y el tema de ese mensaje es salvación en tiempos de sufrimientos y angustias. Salvación en tiempos de sufrimientos y angustias. Pero ahora Pedro também vai nos mostrar a natureza da salvação. Que é a salvação? ¿Por que necessitamos de salvação em tempos de angústia? ¿Por que necessitamos de salvação em tempos de sofrimento? Ojo, detalhe, ponga atenção. É muito importante o que vou dizer. Há muitos mensajes bíblicos, há muitos textos preciosos, pero essa semana, a semana anterior, Deus me mostrou algo que me chamou a atenção. Eu fui a orar em casa de uma família e eu não esperava eu não imaginava o que ia haver na casa dessa família. Entramos, oramos, vino a senhora, vino o padre, alguns filhos estavam dentro da casa, oramos, e al final o hermano dijo: te vou levar a sua casa, misionero, entre no auto. E entrei no auto e a família começou a contar-me que seu filho de 12 anos havia sido diagnosticado com autismo. Autismo é uma enfermidade que afeta desde a niñez. É uma enfermidade, podemos dizer assim, que necessita de tratamento com medicações muito fortes a los niños. E essa família estava contando como foi difícil receber esse diagnóstico que seu filho tinha autismo. E a mamá, com o coração quebrantado, contava os detalhes de seu diagnóstico, as lutas que teve que fazer. Professora, estudou para ser professora, teve que deixar o trabalho para cuidar de seu filho, se dedicar exclusivo a seu filho. E com lágrimas em los ojos, a família expressava a angústia que estava vivendo, porque agora seu filho já não suporta ir à igreja por tema de sonido, lhe incomoda. O outro filho maior também já não quer ir à igreja, quer estar na casa. E os papás com muita dificuldade estão indo os dois, a pareja. E sabe o que mais me incomodou dessa história?
Por supuesto, a história desse niño foi a tristeza de ver que eu prediquei para essa família muitos sermones e muitos cultos. E eles se sentavam, era uma outra igreja, eles se sentavam bem adelante. E eu prediquei muitos sermones, mas eu não sabia em meus sermones que eles tinham essa grande dificuldade. E Deus me falou e eu lhe orei. De ver que, mientras estamos predicando, há pessoas que estão sentadas aí, que estão enfrentando problemas tão graves, como este que acabo de mencionar. Eu não cambiaria o texto bíblico em minhas prédicas, pero quizás sim, muitas das coisas habladas na prédica seria fuente de consuelo para estas famílias. Nós não conhecemos, podemos vir à igreja, cantamos em quechua, cantamos em castelhano, grupo de pandeiros lindo, de dança, toda uma estrutura muito hermosa. E nessas bancas estão sentadas pessoas que estão lidando com problemas terríveis, alguns familiares, outros problemas internos. Outros às vezes se sentam aí e dentro de sua mochila tem uma carta de um diagnóstico terrível que recebeu do médico e nadie sabe. E a semana anterior foi uma semana de eu he luchado profundamente delante de Deus, dizendo: Senhor, dá-me um coração como de Cristo, para poder mirar a las pessoas e por meio das prédicas poder chegar a este sofrimento, a esta angústia. Quizás você entrou aqui, quizás você não tem filho com autismo, mas quizás essa semana já começou bajo tempestades. Quizás você está aqui dizendo: Senhor, eu não suporto mais, já não aguento mais. Quizás seu problema não é sua família, quizás seu problema é você mesmo, ou quizás seu problema é um problema financeiro tão grave, ou quizás uma enfermidade que estás lidando e nadie sabe. E esta carta é uma carta del sofrimento, não para aumentar seu sofrimento, sino que Pedro vai mostrar uma salvação, como sobreviver em tempos de sofrimentos e angústias. E no versículo 3, Pedro sigue dizendo que a natureza de nossa salvação solo está em Deus, solo está em Deus. Pedro dijo: nos hizo renascer para uma esperança viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Escute isso. El cristianismo evangélico es la única religión verdadera de esperanza. Le explico. El budismo, el hinduismo, que são essas religiões, aliás, de Japão, de China, de Índia, sabe como eles explicam? Sabe como eles tratam de dar esperança para o sofrimento? Dizendo o seguinte: está sofrendo agora? Tranquilo, vas a reencarnar. Explica assim o budismo, o hinduísmo, o espiritismo, o nirvana. Ou seja, você está sofrendo. Mira como essas religiões não cristianas explica: está sofrendo agora? Tranquilo, você vai reencarnar. Quizás na próxima vida vas a viver melhor. Queridos, não há reencarnação, não há. Então eles estão equivocados. Suas religiões não têm esperança. O islamismo, a religião islâmica, ensina de que vivas uma vida, trate de fazer o melhor que puedas,
quizás Alá te perdones y te dé nuevas oportunidades. Pero el cristianismo no. El cristianismo no enseña reencarnación, no tiene que ver con morir y volver a nacer, no, no es eso. No tiene que ver con tratar de hacer lo bueno para ver si Dios nos va a ayudar, no. El cristianismo enseña lo que está escrito aquí, que de acuerdo a la salvación en Dios, tenemos una esperanza viva. O el cristianismo tiene una esperanza viva, pero está mal, misionero, no voy a soportar, espere un poco más. No es una esperanza muerta, pero no voy a aguantar, está difícil, espere un poco más, espere en Dios. La desesperación se va y llega la esperanza. En el nombre de Jesús, yo tengo una palabra a su corazón hoy de parte de Dios. Se va toda desesperación, se va toda desesperación. Aún en tiempos de angustia nace una esperanza, y no es una esperanza cualquier, sino una esperanza basada en la resurrección de Cristo. 3 días Cristo muerto. Quizás las personas miraban y decían: está muerto, nunca va a resucitar, está muerto. Ese que se decía ser hijo de Dios está muerto. Día 1 sigue muerto, día 2 sigue muerto, día 3, la muerte no pudo contener a nuestro Señor Jesucristo. Él se levanta de la tumba, glorioso, cuerpo glorificado. Nuestra esperanza no tiene que ver con una mejor economía en Bolivia. Nuestra esperanza no tiene que ver con un nuevo gobierno. Nuestra esperanza no tiene que ver conmigo, con usted, sino que nuestra esperanza se basa en la resurrección de Jesucristo. Aquel que todo parecía estar perdido, cuando resucita, nueva vida. Los discípulos que antes tenían miedo, ahora salen a predicar el Cristo resurrecto. La esperanza tuya, tu esperanza y mi esperanza se basa porque Cristo está vivo, Cristo no está muerto, y porque Él vivo, yo puedo creer, descansaré, porque Él vive, ya no hay temor. Y ahora yo sé que mi vida está guardada en las manos de Dios, porque Él vive, su esperanza y mi esperanza se basa en la resurrección de Cristo. Si ni la muerte pudo contener a Cristo, ninguna enfermedad, queridos, ninguna deuda, ninguna angustia puede contener al cristiano, porque estamos esperando en Cristo, y Cristo resurrecto. Aleluyas, aleluyas, que maravilla, porque Él vive. Puedo enfrentar el mañana, porque Él vive, ya no hay temor, porque yo sé que el futuro está en sus manos. Aleluyas. Es la esperanza para esa familia que está sufriendo con un hijo con autismo. Esperanza para familias que perdió papá y mamá. Esperanza para familias que perdió todo y ya no hay donde vivir. Essa é a esperança viva. Em meio ao sofrimento, há esperança. Há esperança. O terceiro ponto é a recompensa de la salvação. Que recompensa tendremos de esperar entonces? Mira comigo o versículo 4, por favor. Para uma herência incorruptível, incontaminada, inmarcesible, reservada nos cielos para vosotros. Essa herência que Pedro está dizendo aqui não tem que ver com dinheiro. Não é herência de casas que o papai e a mamá vão deixar. Não, não é isso. Não se olvide que Pedro está escrevendo aos irmãos que perderam todos os bienes. E agora, Pedro, como vas a falar de herência? Eles perderam todo. Não há herência. Dizem que de herência não há. Pero Pedro está mostrando aqui uma herência que não é corruptível, como a casa que se destrui, sino que é incorruptível, que significa que não se pudre. Essa herência que a palavra está prometendo
essa recompensa da salvação também é incontaminada, que significa que não há mancha, não há mácula, é pura. Pedro está dizendo que essa herência que Deus nos dará, se esperamos em Ele, aun em tempos de angústias e sofrimento, é uma herência imarcessível. Que significa? Que não se marquita, não perde a beleza. Significa que nunca perde a frescura e o verdor. A flor, a planta, se vai marquitar, se vai perder sua beleza. Mas essa herência que Deus nos dará em Cristo é pura, não é contaminada, não se pudre, nadie pode quitar e nunca perde a frescura, a vitalidade. É a herência que Deus nos promete a los hijos. Não tem que ver com vir aqui e receber uma herência que vai ser corromper. É bueno viver em buenas casas. A mim me gusta viver em buenas casas. A mim me gusta estar em um auto novo. Por supuesto que não. Ou seja, como vai dizer que não? Pues cambiar um trufe por um auto novo, eu prefiro o auto novo. Pero não se trata de isso. Não se trata de autos. Não se trata de casas. Não se trata de herência no banco, uma fortuna que seu papá te ha dejado. Não é isso, sino com uma herência que está reservada em los cielos para nós. É uma herência eterna. Que palavra de ânimo para esses irmãos, não? Que havia perdido todo. Seria muito bonito chegar a estes irmãos e dizer: hermanos, vamos salir a la calle, vamos a bloquear, vamos a hacer paro, vamos a ir aí. Era mais fácil dizer isso, pero Pedro dijo: não, acalmen sus corazones. Há uma herência reservada para ustedes e está em los cielos. Aunque o governo tome todo, há uma herência que o governo não pode tocar, e se chama uma herência eterna em los cielos. E o quarto ponto, Pedro vai mostrar agora a segurança desta salvação, que podemos estar seguros em Cristo. Mira comigo no versículo 5, por favor. Leia comigo, vamos ler. É um texto muito precioso. Perdão, deixa-me tomar um pouco de água. Versículo 5, por favor. Leamos. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Escute isso. Escute. Como podemos saber que a salvação planeada por Deus, executada por Cristo e aplicada por el Espírito Santo, como podemos ter a segurança de que esta salvação não se perderá? Já que hoje parece que as coisas se perdem com facilidade. Viene ao altar, fazem votos de matrimônio, e quando o irmão fotógrafo vai entregar as fotos na casa, já estão divorciados ao outro dia. E o fotógrafo pergunta: quem vai apagar as fotos agora? Já não há mais segurança em nada. Casa-se hoje, divorcia-se amanhã. Empieza a trabalhar um emprego hoje, amanhã é despedido. Como saber então que essa salvação prometida, reservada, essa herência não se vai perder? Como saber então? Podemos saber. Podemos saber. Aqui Pedro escreveu a um pueblo que não tinha nenhuma. El pueblo aqui, os irmãos que estão recebendo a carta, não tinham nenhuma segurança quanto ao futuro. Nenhuma segurança. Eles vivem uma vida de incertidumbre e temores, esses irmãos. Quizás entre esses irmãos poderia perguntar: que será del mañana? Não temos casa para viver, não temos emprego, incluso alguns estavam enfermos, quizás foram lastimados. Não havia segurança entre estes irmãos.
Pero Pedro vai apresentar aqui 3 pontos muito importantes. Mira comigo, por favor. No versículo 5, Pedro vai dizer que sois guardados por el poder de... Sois guardados por el poder de... Que poder vai nos guardar? Poder político? Poder religioso? Poder econômico? O coronavírus vino e derrubou esses poderes por terra, mostrando que há muitas coisas que confiávamos que não são confiáveis. Pedro vai mostrar aqui que a salvação é garantizada por Deus, que sois guardados por el poder de Deus. Não é outro poder. O poder que te guarda é o poder de Deus. O poder que te guarda é o poder de Deus. E não só isso, a segunda coisa, Pedro vai dizer: guardados por el poder de Deus mediante a fé. Mediante a fé. Pedro vai explicar que esta salvação, esta segurança é por fé. Eu não vejo, mas eu creio. É fé. Deus me guarda. Sou guardado por Deus porque eu creio nisso, que Deus dijo que me vai guardar. Ele me vai guardar, pues. E a terceira coisa é uma salvação cumprida em la segunda venida de Cristo. Pedro sigue dizendo: mediante a fé, para alcançar a salvação que está preparada quando o missionário vai ser manifestado. Todo esse cumprimento para ser manifestado em el tiempo postrero. Em outras palavras, quando Cristo venga sobre as nuvens, quando os cielos se abram e Cristo venga buscar su pueblo. Estamos falando de rapto de la igreja. Quando a igreja pentecostal Peña de Oreb em Sacaba será levada para estar com Cristo, quando Cristo venga buscar su pueblo, ou se não, quando Cristo venga buscar uno de nós outros de maneira personal, Cristo nos vai levar. A salvação é segura em Deus. Não há medo, não há medo. Não é que vou estar aí para entrar em los cielos temblando de medo. Será que vou ir? Será que vou ir? Ai Deus mío, não. É uma salvação segura. Se você chegou hasta aqui, é porque estás guardado por Deus. Igreja Pentecostal Peña de Oreb, não tengas medo de ir al infierno. El infierno está preparado para Satanás, sus ángeles e todos aqueles que rechazaram al Senhor Jesucristo. Pero se você nessa noite se acerca a Cristo, querido, você que está vendo esse vídeo, se acerca a Cristo, venga a Cristo, corra hacia los braços de Cristo. Não haverá infierno, não haverá medo, já não haverá temor, sino que haverá seguridad. Não tenho que esperar hasta aquele dia para saber se vou ir ao cielo ou vou ir ao inferno. Hoje aqui este martes, aqui em Sacaba, puedo estar seguro que Deus me guardará e me vai conduzir ao cielo. Deus me guardará e me vai conduzir ao cielo. Essa salvação será manifestada de maneira completa quando estemos frente a frente, cara a cara com Jesucristo. Aí então é uma salvação manifestada. Pero mientras não tenho temor, mientras não vivas em temor. Vou à igreja porque tenho medo de ir ao inferno. Vou a cantar as alabanças porque não quero queimar en el fuego del infierno. Não, já basta. Não sirvas a Cristo por medo del infierno. Sirvas a Cristo por amor a Cristo. Aqueles que amam a Cristo, aqueles que são guardados por Cristo, não vão ir ao inferno. Sabe por quê? Porque serão guardados por el poder de Deus. Disfrute de su seguridad de salvación. Pero não se olvide, nunca se olvide que a santificação é a marca verdadeira del cristianismo. Quieres vivir em santidade, é porque estás cerca de Deus. Vives em santidade, buscas a santidade, é a marca de la salvação. E vives seguro em Deus. Vives seguro em Deus. Não tenha medo de ir ao inferno. Cristo te guarda, Deus te guarda hasta chegar aquele dia final. Estamos guardados por Deus. Que promessa maravilhosa. Eu não venho à igreja para escapar do inferno.
Eu venho à igreja para me acercar a Cristo, e todos aqueles que estão cerca de Cristo não vão ir ao inferno, porque Cristo guarda em las palmas de suas manos hasta llegar aquele dia. Pero viva em santidade. Sin santidade nadie verá al Senhor. Vive em santidade. Vamos caminhar aqui já para estar chegando à conclusão. O quinto ponto que hemos hablado. Agora Pedro vai mostrar a alegria da salvação. Pero rato, missionário, como assim alegria? Está escrevendo a pueblo que está sofrendo. Está escrevendo a pueblo que perdeu todo, pues. Está escrevendo a hermanos que perdeu todo. Não há alegria aqui, não há alegria. Ai. Mira comigo o versículo 6. Del 6 a 9. Vamos ler del 6 a 9. Vamos ler juntos, por favor. Vamos ler. A la cuenta de 1, 2, 3. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por um pouco de tempo, se es necesário, tengáis que ser afligidos em diversas pruebas. Leia comigo el 7. Para que sometida a prueba vuestra fé, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. 8. A quem amais, sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. 9. Obteniendo isso. Sabe o que Pedro está ensinando aqui? Que aún estes irmãos estão vivendo em profunda angústia, em profundo sofrimento. Pedro está ensinando a pedagogia do sofrimento. Em outras palavras, Pedro está dando uma classe de como viver em tempos de sofrimento. Mira isso que interessante. Pedro vai dizer assim, no versículo 6: aunque agora, se é necessário, tengáis que ser afligidos. Pedro está dizendo, aunque agora, se é necessário passar por isso, aunque agora, se é necessário para seu crescimento e disciplina espiritual, quizás está crescendo por meio desse sofrimento. Pedro está dizendo, quizás se é necessário. Outra coisa, não se olvide que estamos vivendo em um tempo entre a cuna e a sepultura. Veja isso. Hoje aqui, todos nós estamos vivendo um tempo entre a cuna e a sepultura. E Pedro sigue dizendo que vamos a passar por pruebas diversas. Mira, o versículo 6 termina: tengáis que ser afligidos em diversas pruebas. Que é isso? Pedro está dizendo que há pruebas variadas, distintas, multicolores. Nenhuma prueba é igual a outra. Escute isso. A angústia que quizás você esteja passando, nadie esteja passando igual. É só tuya. Quizás a tristeza que estás vivendo hoje, o sofrimento que estás vivendo hoje, nadie compreende. Você já se deu conta de que quando você trata de compartilhar com alguém o sofrimento que estás vivendo, parece que a pessoa não entende, e não entende de verdade? Porque Pedro está dizendo aqui que vamos a ser afligidos por diversas pruebas. É como um abanico, são distintas. E ojo, as pruebas que eu passei a semana passada não são as mesmas dessa semana. As angústias que eu tive no mês anterior não são as mesmas angústias deste mês. Pedro está dizendo aqui que são distintas. E ojo,
mi gozo, mi alegria não está no sofrimento. Que algumas pessoas dizem assim: es que, hermanos, hay que estar gozosos por estar sufriendo. No, está mal, eso está mal explicado. No, lo que Pedro está diciendo no es que me voy a gozar en el sufrimiento que estoy pasando. Ay, estoy sufriendo, como me gusta sufrir. No, no es eso. Lo que Pedro trata de enseñar aquí es que el cristiano no se alegra por causa del sufrimiento, sino por los bendecidos frutos producidos en medio al sufrimiento. En otras palabras, mientras está sufriendo, usted va a sentir la protección de Dios. Yo me gozo en la protección de Dios. Mientras está sufriendo, usted va a ser enseñado por Dios, y yo me gozo de estar siendo enseñado por Dios. Mientras estás padeciendo, mientras estás angustiado, angustiada, no es que me guste estar angustiado, por el contrario, aún en valle de sombra de muerte, yo no tendré miedo. Aunque tenga que pasar por valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo. Tu vara y tu cajado me van a guiar, me van a sostener, me van a cuidar. No es que me gozo en el sufrimiento, sino que aunque esté sufriendo hoy, yo puedo ver las manos de Dios me guiando, cuidando de mí. Este es mi gozo. No es que me gusta sufrir, sino es saber que Dios está conmigo aún en tiempos de sufrimiento. Y yo pude ver eso. Yo estaba en Virgasama, y a mi frente una niña muy pequeña con una leucemia mortal. Había venido a Cochabamba y los doctores habían dicho: no podemos hacer mucho, quizás pueda pasar por quimioterapia. Muy pequeña la niña. Y el papá me contando que había llegado recién a la madrugada en Virgasama, fue directo a la emergencia. Y el papá dijo: mi hija va a morir, yo le he traído a la casa para morir. Y la niña desangraba por sus encías, ya estaba teniendo hemorragias internas. Y allí, viendo esa situación, un padre angustiado, la mamá no pudo estar, salió afuera para esperar. La niña en sus últimos momentos podría estar viviendo algunos días más, no sabíamos, no podíamos tener idea, o algunos minutos. Y el papá empezó a pasar la mano sobre la cabeza de la niña y decir: hija, tranquila. La niña estaba bajo sedación para no sufrir tanto, pero desangraba por sus encías. Un sufrimiento terrible que estaba esa niña, con dolores, pero estaba sedada para calmar sus dolores y tratar de morir en paz. Y el papá, en su profunda angustia, no sabía más qué hacer. Nadie más sabía qué hacer. El médico especialista oncólogo se acercó y también desahució a esa niña. Ya no había más nada que hacer. Yo me acuerdo que me vino un pequeño versículo en mi corazón. Yo puse las manos sobre los hombros de ese padre. Yo solo leí esa parte que decía así, con las manos en el hombro. Yo hablé a él: aunque ande en valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tú estarás conmigo, tu vara y tu cajado me infundirán aliento. El padre era cristiano, ¿eh? El padre era cristiano. Esse padre estava passando por um vale de sombra e de muerte. Você se deu conta de que quando vamos a um velório, às vezes não sabemos o que dizer e decimos tonterias? Eu sei o que está passando. Não, você não sabe. Tranquilo, papá, eu sei o que está passando. Não, você não sabe. Seu filho está na casa, está mirando tele e está vivo. Você não sabe. Tranquilo, vai estar tudo bem. Não, não vai estar tudo bem. La mamá se está yendo y no va a estar todo bien. Tranquilo, no llores. ¿Cómo no llores? Salí de aquí, déjame llorar.
Déjame vivir mi duelo. Pedro está escrevendo que aún em tempos de sofrimento devemos nos alegrar não en el sufrimiento, sino en la seguridad de que Dios está con nosotros aún en tiempos de sufrimiento. E para terminar, el último punto está en el versículo 10 al 12. Leamos del 10 al 12. Vamos concluir. Vamos concluir. Del versículo 10 al 12. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligente. Estoy en 1 Pedro 1:10. Los profetas que profetizaram de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca desta salvación, esquadrinhando que persona e que tempo indicava o Espírito de Cristo que estava em ellos, el cual anunciava de antemano os sofrimentos de Cristo. Repita comigo: sofrimentos de Cristo e las glórias que vendrían tras ellos. Repita: las glórias que vendrían tras ellos. 12. A estos se les reveló que no para sí mismos, sino para nosotros administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Pedro, para concluir esse texto, Pedro vai mostrar que essa salvação que ele está mostrando desde o versículo 1, uma salvação revelada, uma salvação segura, uma salvação em Deus, é uma salvação que está desde o Antigo Testamento, desde os profetas. Miraram, e é interessante que aqui há versículo que diz assim, versículo, el 12 diz: los ángeles, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. En otras palabras, hasta los ángeles que están con Dios están anhelando. Aqui, quando diz anhelan mirar, é como estar de coelho assim, para ver o que vai passar com a igreja. Los ángeles estão em expectativa para ver o fim glorioso da igreja. Los ángeles estão assim, como que mirando para ver quando Cristo venga para concluir toda a história. Los ángeles estão anelando, estão mirando com gozo. Agora escute isso, escute isso. Aqui está a conclusão. Aqui está. Mesmo passando por el fuego de la persecución, el cristiano puede vivir lleno de alegría y de gozo. No es una alegría hecha aquí en la tierra. No tiene que ver con bebidas, no tiene que ver que tengo que tomar alcohol para me alegrar, no tiene que ver con usar cocaína, marihuana, buscar noches de placer. No, sino que es una alegría que es derramada desde el cielo. No es una alegría producida por tener dinero en el bolsillo, no es, sino que es resultado de la herencia prometida por Dios. El sufrimiento, queridos, hace parte de la jornada del peregrino rumbo al cielo. Escuche eso. La cruz viene antes de la corona. Y el sufrimiento del cristiano en Dios es la sala de espera de la gloria de Dios. Aquí nosotros somos extranjeros, forasteros, no somos de aquí. Nuestra patria no está aquí. Quita sus ojos de aquí, empieza a mirar su patria celestial. Somos expatriados, dispersos por la tierra. Algunos están en Bolivia, otros están en Brasil, otros están en Chile, Japón, China, Rusia. Somos, como cristianos, estamos dispersos em vários lugares, pero nuestra patria no es aquí.
Termino com essa história. Isso passou em Nova York, Estados Unidos. O padre entrou ao metrô, ao ferrocarril, ao metrô, com seus filhos. E os filhos começaram a fazer muito ruído, muita bulha dentro do trem, do metro. E as pessoas começaram a estar incomodadas com os ruídos, os gritos de los niños. Incomodou as pessoas que estavam aí. E ao ponto, e o padre, cabeça abaixo, calhado, ojos cerrados, não dizia nada. Mientras os muchachos estão correndo por los pasillos del metro, del trem, e vai, corre e viene. E as pessoas se incomodaram ao ponto que levantou uma pessoa, se acercou ao padre e disse: Senhor, Senhor, despertar pues. ¿No estás vendo que sus hijos están haciendo? ¿Cuánta bullying está haciendo sus hijos? Que desrespetuosos estos muchachos. Callarlos pues, hacerlos callar. E o papá levantou os olhos e disse: sim, eu estou vendo como estão haciendo bullying e muito ruído. Es que, ¿y por que não haces nada? Es porque estou recién llegando do hospital, donde la mamá de ellos, mi esposa, quedó en la morgue porque falleció. Y los muchachos no saben todavía que su mamá falleció. Y no sé cómo decirles que van a volver a la casa y ya no va a estar mamá. Y el silencio tomó cuenta del tren, del metro. Quizás alguém que pode estar a seu lado está passando por um problema tão grande que você não tem ideia. Quizás dentro de seu hogar alguém está passando por um problema tão grande que você não tem ideia. Quizás agora aqui. E eu preparei uma alabança para cantar com vocês. Esta alabanza, Pablo, prepárame el trípode para el micrófono, por favor. Esta alabanza dice así, escuche eso. ¿Está la letra? Por favor, por favor. Eu quero concluir cantando essa música e vou pedir que você se ponga parados, por favor. Pongámonos parados. Esta carta é a carta del sufrimiento, pero aún en tiempos de sufrimiento, las manos de Dios nos sostiene. Escuche eso. La música, está la letra, póneme la letra por favor. Dice así: si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podría estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante Él, precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará, alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Yo quiero, mientras esté cantando, yo quiero que esa música sea una oración, nuestra oración hoy. Nuestra oración hoy. Y no solo eso. Al momento que yo esté cantando, tocando ese teclado y cantando esa alabanza para la gloria de Dios, escuche eso, escuche. Escuche eso. Tenga libertad. Si quieres orar con alguien, si quieres se acercar a alguien, abrazar a esa persona y orar, ore con esa persona. Tengas libertad. O no, quieres dobrar rodillas y estar calladito ahí usted, Dios, tenga libertad. O si quieres venir aquí adelante, orar aquí, venga. Quieres orar ahí, ore. Le desafío a buscar la presencia de Dios en esta noche. Usted no puede salir de aquí de la manera que entró. Hay esperanza. El tema es salvación en tiempos de sufrimientos
y angustias. ¿Quieres orar con su pareja? Abrace, ore. ¿Quieres orar con una amiga, con un amigo? Ore con esa persona. Es tiempo de orar, iglesia. ¿Quieres cantar? Cante. Pero necesitamos que Dios nos guarde y nos guíe. Empieza a orar. ¿Quieres se acercar a alguien? Ore con esa persona. Orar con un grupo. ¿O quiere estar solito? Es su tiempo para con Dios. Si mi fe ha de caer, Él me sostendrá. En la tentación yo sé, Él me sostendrá. No podía estar de pie en la oscuridad, pues mi amor muy frágil es. Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá. Él se goza en quien salvó, Él me sostendrá. Ante el precioso soy, Él me sostendrá. Sus promesas fieles son, mi alma guardará. Alto precio Él pagó, Él me sostendrá. Él me sostendrá, Él me sostendrá, pues me ama el Salvador, Él me sostendrá.